Agora nós vamos mostrar a planilha de FIIs, né? A meta de fundos imobiliários, cara. Aqui você vai aprender a calcular a tua rentabilidade média da carteira e ter uma noção mais ou menos de quanto que vai ser o seu rendimento mensal. Aqui você vai ter de forma bem clara quanto de dinheiro que você precisa ter investido em FIIs para poder viver na maciota total. É isso mesmo, galera. Se aposentar mais cedo, ter uma qualidade de vida melhor, etc, ok? Então, fundos imobiliários é aquilo que a gente já falou anteriormente, cara. Você vai investir em um fundo imobiliário, você vai ter cotas desse fundo imobiliário e o fundo imobiliário, a gestão, a equipe, vai fazer os investimentos necessários que eles acham e mensalmente eles cobram os aluguéis dos inquilinos e repassam para os cotistas 95% do lucro deles, né? Do dinheiro que eles recebem, beleza? Então é um investimento que você vai ter uma renda passiva mensalmente, ok? Então é show de bola, você consegue ter uma liquidez praticamente imediata ali. Então, cara, por exemplo, se você tiver uma casa no valor de 200 mil reais e quiser alugar, você tem um problema que às vezes só tem um inquilino, né? Uma família. E se essa família sai ou atrasa, você tá ferrado, cara. Às vezes você pode demorar meses para encontrar outro inquilino. E mesmo assim você vai estar pagando imposto, vai estar pagando luz, água e etc. Tá bom? E no fundo imobiliário você não tem esse problema, entende? O fundo imobiliário, um único inquilino é irrelevante no total, assim, muitas vezes bons fundos imobiliários têm vários inquilinos diferentes, eles têm diversos ativos no seu portfólio também. Então, cara, às vezes só tem uma casa ali e, pô, às vezes não está numa região muito boa, entende? Às vezes você não está numa região muito boa. O fundo imobiliário, cara, às vezes tem diversos estados, em diversas cidades e muitos pontos. Então, ele é muito positivo nesse sentido, tá bom? Então, mas, cara, pare de falar besteira aí e vamos para a parte prática, né? Como que eu faço para eu escolher um FII, né? Que é um fundo imobiliário. Eu vou explicar aqui, ó, basicamente como que eu faço, né? Todos os passos. Primeiro passo é eu entrar no Funds Explorer, né? Funds Explorer, eu vou deixar o link na descrição para vocês, mas o Funds Explorer ele é uma plataforma de fundo imobiliário, ok? Então ele tem basicamente todos os fundos imobiliários listados aí no Brasil e vai ter todas as informações relevantes, né, que você se utiliza para analisar, comprar. Tem relatório, tem mapa de onde estão os ativos, tem uma explicação para que servem os ativos, tem o histórico de rendimento, tem um monte de coisa que vocês vão ver. Primeiro passo, cara, vai entrar em ferramentas aqui, ferramentas e ranking de FIIs, beleza? Ranking de FIIs, daqui você vai ver que vai ter, nossa, cara, é fundo pra caramba aqui nessa plataforma, cara, tem muita coisa mesmo. Olha o tanto de fundo. Então a gente vai fazer, a primeira parte é o filtro, tá bom? E o primeiro filtro que se faz é nos setores, ok? Aqui ó, tem todos os setores: shopping, títulos de valores imobiliários, outros, lajes corporativas, shopping, quer dizer, logística, hotel, hospitalar, residencial e híbrido. Eu vou explicar todos para vocês aqui. O setor de shopping, né? Olha quanto que tem o setor de shopping, é um setor gigantesco aqui no Brasil. Todo ano o setor de shopping cresce. E basicamente ele tem várias formas de receber o dinheiro deles ali. Então ali, por exemplo, você tem um shopping, né? Você faz toda a administração do shopping. E dentro do shopping tem o quê? Tem os lojistas, né? Tem ali, cara, às vezes centenas de lojistas no mesmo shopping. Os lojistas vão lá, pagam o aluguel, pagam o condomínio. E ainda tem mais uma forma que o shopping ganha dinheiro, que é receita sobre as vendas. Exatamente, cara. Os shoppings, eles ganham dinheiro com uma parte da receita das lojas também. Então isso é super positivo pra gente aqui. O próximo que a gente vai mostrar aqui é lajes corporativas, super simples. Eu vou mostrar pra vocês, cara. Imagine aquele prédio gigantesco que tem no centro da tua cidade lá, que tem várias empresas lá dentro, às vezes empresas imensas, pô, às vezes o administrativo de Magazine Luiza, Natura, diversas empresas podem ter ali, pô, Vivo, Oi, né? Eles ocupam uma grande área desses prédios. E basicamente o fundo imobiliário tem um prédio, então ele pega o aluguel dessas empresas e repassa 95% do lucro
no final das contas para todos os cotistas, ok? Então o Lajes Corporativas é muito legal, normalmente são empreendimentos de alto padrão, muito bem feitos, às vezes muito bem localizados também, isso é importante dizer, ok? Agora a gente vai para o próximo, que é um setor excelente, que é o setor de logística, cara. O setor de logística é show de bola, ele tem crescido muito no Brasil ultimamente, ele tem diversos fundos aqui, antigamente não tinha muito do setor logístico, que é o seguinte, é um galpão logístico, cara. Sabe aqueles centros de distribuição, vários e-commerces, ou até lojas como Casas Bahia, Ambev, Magazine Luiza, deixam o seu estoque guardado em um centro de distribuição, né, que ele está estrategicamente ali localizado, que ele fica muito mais simples de você escoar a sua mercadoria, etc. E muitas lojas online, né, essas lojas grandes online, elas utilizam dos centros de distribuição, né, dos galpões logísticos para armazenar a sua mercadoria, ok? Então, cara, esse é um setor que tem crescido muito com o crescimento do e-commerce, né? Eles estão voando aqui na bolsa. E agora também eu vou falar para vocês que são os setores híbridos, né? Mas porra, mano, setores... não existe um setor chamado híbrido, né? Para de falar besteira, cara. Exatamente, cara. Existe um setor chamado híbrido aqui no Founders Explorer, que é quando uma empresa, ela tem, por exemplo, ela no seu portfólio trabalha com shoppings e com galpões logísticos, ou com lajes corporativas e galpões logísticos. Então isso é super show de bola, porque você tem uma diversificação de portfólio, assim, com relação a setor, com relação à localização, com relação a diversos outros aspectos que incidem sobre o mercado ali, ok? Então, cara, aqui vão ter vários fundos imobiliários assim, e inclusive os maiores aqui da bolsa são híbridos, né? Às vezes estão em mais de um setor. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço, né? Um segundo passo, se depois de você entender todos os setores aqui que eu falei para vocês, que eu expliquei, claro, de forma breve, né? Vocês podem aprofundar pesquisando mais, mas que vocês vão entender é o setor de shopping aqui que eu utilizei como exemplo pra gente, ok? Como eu escolho. Então fui lá e escolhi aqui, tirar o setor híbrido aqui, deixar só o setor de shoppings. Olha, você vai ver que tem vários. Pô, mano, como que eu escolho? Tem um monte, já escolhi o setor aqui, mas tem um monte de empresa aqui, um monte de fundo diferente. Então, cara, eu vou utilizar e vou mostrar pra vocês quais são os principais indicadores que eu recomendo aqui para fazer a escolha do seu fundo imobiliário. Então você vai aqui em todas as colunas, aqui vão ter todos os indicadores, né, que você pode utilizar, mas eu não utilizo todos, eu utilizo apenas alguns, eu vou mostrar quais são, né. O primeiro que eu utilizo aqui é o do preço atual, ok? Tem alguns fundos, como vocês podem ver, que custam, cara, uma cota às vezes R$1.300, cara. Isso é um negócio, R$2.800, cara. Às vezes, se você tem pouco capital, você não consegue diversificar, porque uma única cota custa R$1.300 ou R$2.800 e talvez para você não caiba no seu bolso isso, tá bom? Então eu não recomendo, você que está investindo, você é um investidor iniciante, comprar cotas de fundos que tem uma média de preço aqui muito alta, tá bom? O próximo que eu vou mostrar para vocês é o Dividend Yield, que é esse DY aqui, acumulado de 12 meses. Porra, mano, o que é Dividend Yield? Já tá com palavra em inglês nessa merda, cara, tá louco? Então, cara, aqui que eu mostro para vocês, Dividend Yield é basicamente a porcentagem do preço dele que é repassado em distribuição mensal, olha, em dividendos que você vai receber mensalmente. Ok, por exemplo, vamos ver um aqui bem legal, aqui ó, 2,97% acumulado, aqui ó, 3% acumulado nos últimos 12 meses, né, no último ano, e a cota custa R$113, entende? Então vamos dizer, por exemplo, a cota aqui ó, custa R$100, se for 3% de dividend yield, você vai receber R$3 por ano de dividendo, né, mas isso é uma média, às vezes tem shopping que estão com um maior número de inquilinos, eles vão te pagar mais, e se estiverem com menos inquilinos, eles vão te pagar menos, tá bom? Então não é uma regra, mas é interessante você utilizar ele aqui. Eu coloco 12 meses, porque aqui fica muito simples de você comprar ele com a taxa Selic. Lembra que eu falei a taxa Selic no vídeo atrás aí, que ela tá 2% ao ano? Então você tem que buscar fundos imobiliários
que vão estar pagando mais que 2% ao ano. Então aqui tem diversos aqui que está pagando mais que 2% ao 4,60, 2,97. Eu acho ainda pouco esse 2,97%, ok? 3,81 aqui, ó, 5%. O que eu acho ideal é que o que acontece? Tá baixa a maioria aqui do dividend yield acumulado dos últimos 12 meses, porque a gente teve a pandemia do coronavírus, né? Por diversos meses aí fecharam os shoppings e, claro, afetou aí o rendimento dos shoppings, ok? Mas aqui, ó, 4,68, beleza? Esse tá um ótimo rendimento aqui. E você sempre tem que comparar com a taxa Selic, entende? Porque aqui o risco é maior, né? Aqui os inquilinos podem deixar, etc. Um outro aqui que é interessante, eu não utilizo, mas é interessante vocês colocarem só para aumentar o mindset de vocês aí, é a liquidez diária, entende? Então eu falo, pô, mano, eu compro aqui um monte, eu compro agora fundo imobiliário, mas pô, e quando eu precisar do dinheiro e tiver que vender? Tem gente que vai querer comprar? Cara, aqui vai mostrar que o mercado é super dinâmico aqui, ó. Por exemplo, esse ABCP11 aqui, ó, que o preço atual é R$ 76,00, dividend yield acumulado de 4,68. Ele tem uma liquidez diária de 3.453 operações, cara. Exatamente isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui numa calculadora bem rápido para vocês. Que seriam aqui, ó, 76 vezes 3.453. Ou seja, por dia eles são negociados em média R$262 mil, cara. Então é bastante coisa, cara. Tem uns que são bem mais, aqui, ó, esse aqui são 19 mil operações por dia. Então, cara, basicamente você não vai ter esse problema, entende? Claro, aqui, ó, se você achar uns aqui, ó, esse aqui, por exemplo, são 10 operações por dia. Esse aqui você pode ter um problema. Provavelmente você tem um problema se a liquidez for muito baixa, entende? Mas aqui a maioria tem diversas operações. Eu não chego num patamar de negociar R$260 mil por dia ainda. Quem sabe o dia, né? Vamos lá. Mas isso aqui eu não utilizo. É mais para uma curiosidade para vocês, ok? Próximo que eu utilizo aqui, cara, é o patrimônio líquido, mano. Porra, mano, que merda que é patrimônio líquido, cara. Exatamente. Patrimônio líquido, ele vai mostrar para vocês quanto que vale o fundo imobiliário, entende? E por que você utiliza ele, mano? Eu utilizo ele porque ele mostra o tamanho do fundo. Ou seja, quando um fundo, cara, aqui, ó, por exemplo, esse ABCP, está sendo um ótimo exemplo. R$1 bilhão, cara. Ele tem mais de R$1 bilhão de patrimônio líquido. Ou seja, ele tem uma dificuldade, o risco, na verdade, dele quebrar é muito menor porque ele é muito grande. Ele tem muito a recorrer, como ele tem uma relevância significativa no mercado, o mercado como um todo não quer que ele quebre, entende? Porque ele vai arrastar muita gente junto com ele. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uns aqui ó, de 67 milhões de reais. Esse já é um fundo bem menor, deve ter menos shoppings, ou o shopping que ele tem deve ser muito pequeno. Enquanto esse aqui que tem 1 bilhão, ele deve ter diversos shoppings, ou o shopping que ele tem está muito bem localizado e ele é gigantesco. Então é interessante vocês olharem assim como um padrão de filtro, assim, quanto maior melhor, tá? Quanto maior melhor para vocês. Eu não tenho um preço mínimo, acredito que algo em torno de 200 milhões, 250 milhões de patrimônio eu já acho bom, já acho relevante, mas menos que isso eu já tendo a olhar com outros olhos, né, com mais indicadores, tá bom? E um outro aqui que eu utilizo é o PVPA, né, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então basicamente, cara, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o preço que a cota está sendo negociada, que ele vai refletir no que realmente vale a empresa, entende? Então, o seguinte, aqui ó, nesse caso está 0,86, ou seja, o preço atual dele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. Então, cara, se acontecer, nossa, um absurdo lá e, pô, vamos liquidar tudo do fundo imobiliário, vamos vender todos os shoppings do fundo imobiliário e vamos distribuir para todos os cotistas e vamos fechar o fundo. Quer dizer que nesse caso você está comprando o fundo imobiliário com 14% de desconto, né? Porque até chegar o preço justo nos fundos imobiliários seria 1,0, né? Porque ele está sendo negociado exatamente no preço que ele vale, né? Se uma casa vale 1 milhão, eu vou vender ela por 1 milhão, daí nesse caso o P sobre o VPA dele vai ser 1, ok? Então é interessante porque aqui você vê
se um fundo imobiliário ele tá muito caro ou ele está muito barato. Ok? Nesse caso aqui, ele está mais barato do que ele realmente vale. Então, ele está com desconto. Isso é ótimo. Só que às vezes, você tem que olhar por que ele está barato assim, né? Às vezes não está barato só porque, não, vamos dar um descontinho aqui, né? Às vezes está barato porque o fundo está sendo afetado de alguma forma. Como vocês podem ver aqui, ó, a maioria está abaixo de 1. Porque os fundos imobiliários de shoppings foram muito afetados nessa crise. Então eles perderam rendimento, eles tiveram que fazer contrato, acordo com os lojistas, etc. Então eles tiveram uma distribuição para os cotistas afetada, né? Foi menor, por isso que está mais barato. Mas, por exemplo, às vezes aqui está 1,50, ou seja, o fundo imobiliário vale 1 bilhão e você está pagando em cada cota que você compra ali como se ele valesse 1,5 bilhão, cara. 1 bilhão e 500 milhões, cara. Às vezes, e isso é muito dinheiro, né? Isso é muito caro. Então é interessante, eu utilizo aqui normalmente 1,25 até 1,25, eu acho que tá ok, tá bom? Para você pagar mais caro, né, num fundo imobiliário. Com relação ao mínimo, não tem mínimo, porque você tem que entender por que ele está baixo. Okay? E o próximo que eu utilizo aqui é o vacância física. Porra, Marlon, o que é vacância? O que é física? Eu não gosto de física. Cara, calma aí, isso aqui é super simples, cara. Vamos imaginar que a gente tem um shopping aqui e ele tem 100 lojas, cara. Simplesmente tem 100 lojas, 100 lojistas lá. Então, se eu tiver 100 lojas e tiver 100 lojistas ocupando, a minha taxa de vacância vai ser 0, entende? Porque, cara, eu tenho 100 lojas e tenho 100 lojistas, minha vacância é 0. Ou seja, eu tô ganhando o máximo que eu posso ganhar com aquele shopping, porque todas as lojas estão ocupadas. Claro, isso é muito difícil acontecer, ainda mais em shoppings muito grandes, né? Todo mundo já foi em shopping, sempre vê que tem algumas lojas que estão vagas, né? Que não tem loja nenhuma, só tem lá o cantinho dela, mas não tem nenhuma loja funcionando lá, ou seja, ali a empresa, o shopping, ele está perdendo dinheiro, né? Porque ele poderia estar ganhando dinheiro, porém ele está desocupado e não está ganhando dinheiro algum com ele, ok? Então aqui é interessante para vocês verem a taxa de vacância, ó. Tem esse shopping aqui, ó, FIV N11, e está com 56% de vacância física. Ou seja, se você tiver 100 lojas, 56 delas estão desocupadas, não estão gerando nenhum tipo de rendimento para o shopping, ok? Isso é muito ruim, né? Ó, a gente pode ter aqui até, tem uns que estão até bem pouco, aqui ó, 3%, ó, 3%, 2%, então quanto menos melhor, aqui o ideal seria ser 0, né? Mas às vezes é difícil. Eu olho até a empresa ter uma vacância física de no máximo 15%, né? Todas as empresas que passam de 15% eu nem olho, porque ele já vai alterar ali o teu rendimento de forma muito grande, né? Mais de 15%. Então eu tento sempre olhar para a vacância física com uma vacância física menor de 15%, ok? E por último, mas não menos importante, aqui a gente tem aqui a quantidade de ativos, cara, exatamente a quantidade de ativos do shopping. Aqui é um fundo de shopping, então é a quantidade de shoppings que ele tem, ok? Então aqui a gente pode ver que vários tem ó, esse tem 10, tem 17, aqui ó, tem uns que tem bastante shopping aqui, ó, 15 shoppings, ok? Porque aqui você consegue ter uma noção de diversificação de portfólio, ou seja, quanto maior o número de portfólio, menor é o risco de você ter algum problema que seja afetado de maneira muito brusca no teu rendimento, ok? Por exemplo, aqui ó, esse shopping aqui só tem um ativo, ele tem 1 bilhão de patrimônio, mas ele só tem um ativo. Então imagine, cara, acaba a luz lá e tem um problema elétrico e pô, dá uma explosão, o shopping fica parado ali por um mês ali de manutenção. Cara, o teu rendimento aqui, que ia ser de 4,68% em 12 meses, cara, ele vai ser afetado de maneira absurda. Aqui em alguns meses talvez você nem receba, ok, o seu dividendo. É sempre interessante você buscar fundos imobiliários que tem multiativos, ó, 10, 17, 5, aqui 7 ativos, 7 shoppings, porque se esse problema acontecer em um shopping, nesse caso aqui que tem 7, ele só vai afetar 1/7 do seu rendimento, né? Então isso é muito bom para você ter uma diminuição no teu risco não sistêmico lá, né, que o João já falou anteriormente também.
aqui agora a gente vai utilizar a planilha, ok? Aqui na planilha, cara, você vai utilizar, aqui eu utilizei fundos imobiliários de diversos setores diferentes aqui. Eu fiz toda a análise, olhei, achei os mais interessantes, né, que tinha um preço bom, tinha um dividend yield ali por volta de um 4, 5, 6%, um patrimônio líquido grande, né, um fundo grande mesmo, de verdade, para você mitigar o risco ali. Que não estavam tão caros também, eles tinham uma vacância física baixa e eles eram multiativos, entende? Então eu selecionei esses aqui, não é regra, né? Isso aqui é totalmente hipotético. Aqui o KNR11, ele é híbrido, ele tem galpões logísticos e lajes corporativas, ele tem um dividend yield acumulado de 5,20% nos últimos 12 meses, ok? Ele tem um dividend yield mensal de 0,43% ao mês. O BRCR, né, que é lajes corporativas, XPLG logístico, XPMOL de shopping, e o BCFF, que é um FOF, né, que é um fundo imobiliário que ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, ok? Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o nome deles, né, só para ter uma noção de qual fundo imobiliário estou falando, os setores que eles trabalham, que eles estão atuando, o dividend yield acumulado, né, que você pega aqui, ó, pega aqui, cadê o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, aqui tem de 25%, caramba. E daqui é a fórmula que ele vai dividir, né, por 12 e tal, e vai te dar a taxa mensal. Então aqui, cara, aqui você pode mudar, você vai colocar o teu ativo aqui, conforme você queira. Então aqui nesse caso, você levar em consideração esse rendimento médio, né, que 0,47% é a média desses 5 fundos imobiliários aqui, dá 0,47%. Então se você tiver 42 mil reais investido nesses 5 que são multiativos, etc., você vai ter uma renda mensal passiva ali, você não vai ter que fazer nada, cara, você não vai ter que fazer nada, não vai ter que trabalhar não, de 200 reais por mês, né? Se você tiver 100 mil reais deles, de 500 reais por mês. Se você tiver 212 mil reais, de 1.000 reais por mês. Daqui é interessante você utilizar o fundo imobiliário como uma forma de você se aposentar mais cedo. Tá bom? Então você vai ter aqui, você vai construir por toda a sua vida o seu patrimônio, e no final da sua vida, quando você só quiser ficar tranquilo, ficar de férias, se aposentar, você pode investir em fundos imobiliários, cara. É uma alternativa aí se você achar interessante, tá bom? Que você vai ter rendimento mensal líquido, sem imposto, sem nada, todo mês na sua conta. E aqui também, só para finalizar essa última parte aqui você pode brincar, cara. Aqui você coloca o dinheiro que você quer ter, ou quando você se aposentar, né? Vai que você tem uma projeção ali, que igual a gente já mostrou, ou você já tem, né, cara? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos lá, 50 mil reais em diversos fundos imobiliários. Fiz a conta demais lá e deu uns 50 mil reais. Quer dizer que por mês eu vou receber 235 reais, cara, por mês, entende? Isso aqui é levando a média do fundo. Às vezes o fundo pode aumentar a sua taxa de pagamento de dividendo, beleza? E é o interessante, cara, por exemplo, você receber esses 235 reais, que é o que eu faço no caso, eu não pego e gasto esse dinheiro ou pago uma conta. Você pode até fazer isso se você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Mas o que eu faço? Eu pego esses 235 reais e reinvisto e compro novas cotas dos fundos imobiliários que eu já tenho, entende? Então, cara, isso aqui vai gerando uma bola de neve, cara, que os juros compostos vão voando e você vai ter um rendimento no longo prazo muito grande, cara. E que se ao invés de você gastar esses 235 reais, você reinvestir ele em novas cotas de fundos imobiliários, assim você, cara, conseguir viver na maciota, cara, se aposentar cedo e ficar tranquilo aí o resto da sua vida, beleza? Então, é isso de fundos imobiliários.